Então eu lhe convido a você abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 8. Nós vamos ler o versículo 5, a parte B, e o versículo 6, a parte A. Eclesiastes 8, o versículo 5, eu vou ler a partir da parte B do versículo. E o versículo 6 eu vou ler somente a parte A. Mas eu me esqueci aqui de anunciar o Silas. O Silas também está nos visitando. Levanta a mão aí, Silas. Silas, vamos dar uma salva de palmas. Silas é muito bem-vindo. O Silas ajudou na construção lá de São Vicente. Ajudou ali, trabalhou com o Ademir lá na construção de São Vicente. Silas. Os irmãos acharam? Digo amém. Aí diz assim o texto sagrado: e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo. Amém? Vou ler novamente. E o coração do sábio discernirá o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo. Obrigado, Deus, por tua palavra. Fala conosco, nos instrui, nos ensina, Senhor. Oh Deus, só tu podes aplicá-la ao nosso coração e fazer com que essa semente, Senhor, seja útil à vida de cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus, amém. Irmão, nós estamos, não é, como todos nós sabemos, no ano de 2024, sendo, como igreja do Senhor, desafiados a servir. Estamos sendo desafiados a servir, não é? Esse é o tema do ano, é um desafio para todos nós. O ano de servir, isso é um desafio para toda a igreja. Não é um desafio direcionado ao ministério, nem um desafio direcionado aos grupos da igreja, a líderes de grupo, não é? Ou a obreiros, mas é um desafio que é geral para toda a igreja do Senhor. Todos nós estamos sendo desafiados a servir. No conceito do mundo, servir tem algumas conotações depreciativas, né? Você fala em servir, no mundo tem algumas coisas que a pessoa diz, servir, mas no reino de Deus não. No reino de Deus não. Servir no reino de Deus é um privilégio. Servir no reino de Deus é uma honra. Servir no reino de Deus é uma bênção, meu irmão. A pessoa servir no reino de Deus, querido, isso é uma honra muito grande. Olha o que é que está escrito em Marcos 10 e 45. Olha o que é que está escrito. Olha o que é que Jesus diz. Jesus está falando. Ele está falando dele. Olha o que é que ele diz. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Irmão, isso aqui é o ponto final da questão. Jesus veio para servir. Jesus serviu. Jesus não deixa de ser o maior exemplo com respeito a servir o próximo, a servir no reino de Deus. Jesus é o grande exemplo. Então é um privilégio, querido, se você tomar essa visão e viver esse desafio, não somente de palavras, mas você importar e dizer, não, Deus, eu quero também me envolver na visão da igreja. Eu não vou ficar apenas ouvindo o discurso e com falácias da minha boca. Irmão, levante a mão, vamos servir. Eu vou servir, mas eu não estou disposto, eu não quero nem saber, eu não estou nem aí com a hora dos negócios.
Aí é uma dificuldade, é uma pena. Mas se você se envolver na questão, se você chamar para si a responsabilidade, você vai ver como é maravilhoso servir, porque Jesus serviu. Olha o que é que ele diz em Lucas, a respeito dele mesmo. Lucas 22, 27. Lucas 22, 27. Porque qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Ele faz uma pergunta. Quem é o maior, irmão? Quem está na mesa ou quem serve? Porventura não é o que está à mesa? É claro que é. Mas olha o que é que ele diz. Eu, porém, entre vós, sou como o quê? Aquele que serve. Olha que coisa maravilhosa, extraordinária, e choca, porque Ele é o Senhor de toda a terra, o Deus de toda a glória, aquele que se assenta acima dos querubins, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, que veio a glória de Deus através dele, a graça e a verdade vieram através dele, e ele diz: eu, no meio de vocês, sou como que serve. Eu não me sento na mesa, eu sirvo. E isso é extraordinário. Isso traz para a gente um despertamento. Oi, desperta. Isso balança as nossas almas. Agora, a gente precisa de pedir a Deus um despertamento, porque nós vivemos numa sociedade extremamente individualista e egoísta. Nós vivemos numa sociedade que tem essas diretrizes. A cada dia que passa, os seres humanos vão se tornando mais individualistas. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Se eu tiver bem, os outros é que se virem. Se tiver sombra para mim, o sol que queima quem quiser. O pensamento é meu, eu e meu. O pensamento é obter. Nós estamos vivendo no meio a uma situação dessa, que ecoe em nossos corações, não é? Aquela poesia, aquele hino lindo, que está no Salmo 100, que isso começa das nossas raízes, das nossas entranhas, do nosso interior como crente, como servos de Deus. Que a gente não se predispõe a vir para um culto e bater papo o culto todo. Vim para a igreja para conversar, para se distrair. Alguns porque não tem uma outra opção. Mas vim completamente descompromissado, alienado, sem ter um alvo, sem colocar o nosso talento, a nossa disposição a serviço de Deus e a serviço do próximo, de se constituir em pessoas trancadas, fechadas, egoístas, que só enxerga o próprio umbigo, que não se importa com mais nada nem o que acontece lá fora. Que Deus trabalhe no nosso coração, no meu, no teu, no nosso coração. Nossos corações precisam ser trabalhados com respeito a isso, porque nós somos adestrados para isso, para receber, para alguém nos trazer, para que alguém faça para nós. Mas que Deus nos guarde, e que esse tema da igreja não seja uma coisa superficial, apenas de amostra, mas que torne-se realidade e que comece de verdade a fazer parte das nossas vidas, como crentes, como cristãos, a fazer parte de nós. Que a gente se importe com isso, mas que a nossa importância não seja dramática na frente da igreja e depois a gente se desassocie de tudo e de todos e só pense em nós, na nossa beleza, na nossa riqueza, na nossa grandeza, no nosso conforto, nos nossos prazeres e nos nossos objetivos.
O que é servir? Muito sintetizadamente, servir é se prontificar a fazer. É isso servir. Servir é se prontificar a fazer, ajudar, auxiliar a quem necessita. Servir é se prontificar a fazer. Ô irmão, nós precisamos de alguém para fazer. Não, olha, passa para outro, para mim não dá. Eu não tenho tempo, eu não posso, eu não quero, não dá para mim. Servir é se prontificar a fazer. Então eu peço a Deus de todo o coração, que nesse ano de 2004, todos nós sejamos tocados. Eu preciso ser tocado, preciso. Nós precisamos de sermos tocados e despertados para o serviço no reino. Serviço no reino, o serviço ao próximo. Porque quem serve ao reino, consequentemente servirá ao próximo. Porque a igreja do Senhor Jesus nunca foi alienada das necessidades que giram em torno dela. Leia o livro de Atos. A igreja nunca foi alienada às necessidades, às dores, às dificuldades, às tempestades que estão em volta dela, de maneira nenhuma. Nem a igreja nunca se escondeu das dificuldades que ela precisa de enfrentar. É por isso que Jesus disse que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Há um expositor da Bíblia, que já é um bem idoso, né? Bem idoso, eu não sei nem se ele está vivo. A última notícia que eu tive, ele estava com 91 anos, mas aqueles homens das antigas, né? Americano, não é brasileiro. É Bob Mumford o nome dele. E ele diz uma coisa interessante. Ele fala assim, em nossa sociedade, nós somos condicionados a pensar que a maturidade a pensar em maturidade só em termos de independência. E é verdade. A gente diz assim, quando você crescer, você vai poder fazer isso. Muitas vezes a gente fala, ou não fala, né? A gente diz, quando você crescer, você vai poder fazer aqui. Quando você crescer, você vai poder ir ali. Então a gente acha que a maturidade só se aplica em termos da independência. Mas no reino, é completamente na contramão. Porque quando a gente vai pegando maturidade no reino, é ao contrário. Nós vamos ficando mais dependentes de Deus. Aí ele diz assim, não é? Que o crente imaturo, o crente novo, que não tem um certo conhecimento de Deus, em muitas questões ele toma as decisões por ele mesmo. Ele vai, ele toma, ele age, e o Senhor é o seu Salvador. E o Senhor está sempre do lado dele, o Senhor sustenta, o Senhor abençoa, e ele vai, mas ele é um menino ainda. Ele é novo na fé. Mas quando ele começa a pegar maturidade, ele não vê o Senhor, o Jesus só como seu Salvador. Ele começa a entender que Jesus, além de ser seu Salvador, é seu Senhor. E isso não é apenas de palavra. Ele começa a perguntar, posso ir? É tua vontade que eu vá? Posso fazer? O Senhor está me orientando que eu tome esse caminho? Aí a maturidade, a gente fica mais dependente. A gente começa a pedir que Deus oriente os caminhos da nossa vida. Aí ele conta uma experiência. Ele diz, então, nessa fase de novo crente e tudo, quando Deus começou a usar ele, ele marcava compromisso aqui, ali, ali. Jesus abençoava. E ele diz que alguns anos depois ele marcou um compromisso na Pensilvânia, um compromisso sério, grande, as pessoas esperando ele. Quando ele pegou o carro que estava se dirigindo para a Pensilvânia, ele disse que, literalmente, o Espírito Santo testificou no coração dele que Jesus ficou lá atrás.
Aí ele disse: cadê aquela presença que eu sinto? Cadê aquela presença de Deus? Aí o Senhor falou a ele: você me perguntou se podia ir? Aí ele disse: daquele dia em diante, eu comecei a ver Jesus como o meu Senhor. Quantos dizem glória a Deus? Pedir a Deus orientação. Então, quando a gente chega a um nível desse, irmãos, aí sim, nós temos maturidade para servir. Quando a gente começa a deixar que a vontade de Deus prevaleça, nós começamos a nos tornar aptos para servir. Você quer ver uma demonstração de uma pessoa com maturidade, com discernimento? Olha que discernimento espetacular. Atos capítulo 9, versículos 5 e 6. Olha o grau de maturidade desse homem. E muitas das vezes nós esquecemos de fazer isso, e estamos na igreja, e vivemos, e vemos, e chegamos, e cultuamos, e oramos, e cantamos, mas não temos essa maturidade. Porque de verdade, nós não olhamos Jesus como o Senhor que tem que dizer: vá, fique, fale, cale, ande. E é verdade, Ele é o Senhor. E muitas das vezes em questões que são fundamentais para a nossa vida, nós resolvemos, somos muito sábios, muito experientes, sabe? Muito inteligentes, sabemos exatamente, e tiramos o Senhor do cenário. E depois, escuta com atenção, hein? E depois, nós pagamos um preço alto, um preço terrível. Aí a gente diz: o diabo, foi o Satanás do inferno, ai, foi isso. Porque muitas das vezes não temos esse grau de maturidade que o irmão Bob falou. Não exercitamos isso que estamos falando para servir a Deus. Olha aqui o grau de discernimento. E ele disse, lembra aqui é quando Paulo se encontra com Jesus na estrada de Damasco. E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Olha isso aqui. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o quê? Vamos ler junto, isso aqui é muito importante. Senhor, essa perguntinha aqui, perguntinha não, essa pergunta aqui, muitas das vezes faz uma falta, e é fundamental e determinante para nossas vidas como servos de Deus. Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Glória a Deus. Quantos dizem glória a Deus? Deus podia dizer para ele ali instantâneo, mas muitas das vezes Deus nos revela por etapa. Ele sempre, na maioria das vezes, Deus nunca mostra tudo. Deus fala por etapa. Vai, entra na cidade. Quando chegar lá, calma, vai aprender a andar comigo, vai aprender a me esperar, vai aprender a me ouvir, vai aprender que quem guia sou eu. Quantos levantam a mão e diz glória a Deus? Quando chegar lá eu te digo o que é que tu faz. Isso aqui, irmão, é muito importante para nós. No ano de servir, é bom que a gente faça essa pergunta. Você faça essa pergunta: Senhor, o que é que tu queres que eu faça? Está um desafio na igreja. O que é que tu queres que eu faça? Ano de servir, mas o que é que tu queres que eu faça? Eu não posso ficar apático, eu não posso ficar indiferente, eu não posso ficar, meu Deus, sem ser tocado.
Eu não posso me sentar à beira do caminho e ver a banda passar, e ver outras pessoas agirem, e eu ficar ali letárgico, insensível, intocável. Ô meu irmão, se você tomar a Bíblia na nova linguagem, na linguagem de hoje, você vai ver ainda melhor como esses dois versículos de Eclesiastes 8, 5b e 6a, versículo 5b e versículo 6a, como é que eles ficam mais pertinentes ao assunto que nós estamos falando. Porque na linguagem de hoje está assim: tem sabedoria, a pessoa que tem sabedoria sabe como e quando agir. Eclesiastes 5, parte B, na linguagem de hoje. A pessoa que tem sabedoria sabe como e quando agir. Versículo 6. Existe um tempo certo e um modo de fazer cada coisa. Isso é muito legal. Quando agir. E existe um tempo certo e um modo de se fazer cada coisa. Irmão, existe. Por exemplo, vamos falar aqui sobre algumas coisas que se pode fazer. Eu posso servir indo no hospital, levar folheto, nós podemos. Você pode pegar uns folhetos e dizer: um dia na semana eu vou ali na Santa Casa, entro e levo num leito, olha, Jesus é bom, está aqui um folhetinho, Jesus é bom. Você está servindo ao próximo e a Deus, porque você está colocando uma mensagem na mão de alguém ali, meu irmão. Você pode servir através do seu celular. Em vez de você mandar piada, kkk, quer, olha não sei o quê, você pode pegar e orar a Deus, dizer: Deus, coloca aqui no meu coração 3 pessoas, e eu vou mandar um zap aqui dizendo: Jesus é bom, Jesus morreu por você, Jesus lhe ama. Você pode mandar uma mensagem, você pode fazer uma ligação para um colega, uma pessoa conhecida, e dizer: olha, eu quero orar por você. Quando eu vou dar esse testemunho aqui, irmão, não é que, olha, não, Deus sabe, eu vou, porque ele cabe aqui, não porque eu estou aqui com qualquer outra coisa, estou falando isso dentro de Deus. Mas quando eu fui cortar cabelo, o Jefferson falou assim: pastor, o que foi que te tocou para você pegar um telefone e dizer: eu vou orar por você, eu sei que você está precisando? Ele falou: cara, foi Deus, porque eu estava. O irmão, Deus toca também em você. Às vezes Deus te incomoda, rapaz. Você fica: não, eu acho que eu não vou. E Deus é Deus que está tocando. Pega o celular, Deus tocou, liga, olha aqui. Deus está me tocando de fazer uma oração por você. É rapidinho aqui, ó. Pá, Jesus, pá, ora, você pode servir a Deus fazendo assim. Você pode, nós podemos servir a Deus convidando um vizinho para vir no culto e dando uma carona. Eu passo na tua casa, às vezes você vem no seu carrão, meu irmão, no ar-condicionado, o banco traseiro todo vazio, você tem pena de botar alguém, ou não se importa de botar ninguém. Você pode servir a Deus fazendo um bolo, irmã, e oferecendo para uma vizinha, criando uma ponte de relacionamento. Fazer um bolo, essa vizinha aqui, vou bater na porta dela, um bolinho. Tem pessoas aqui que começaram a vir para a igreja através de um café que a meu Ciné deu lá em casa. Fez a mesa, convidou. Tem pessoas aqui que hoje estão aqui batizados, trabalhando com cargo na igreja. Começou num café. Você já pensou em oferecer um café e convidar alguém?
Você está servindo ao próximo e está servindo a Deus. Você pode servir a Deus criando um propósito no seu coração. Essa semana eu vou orar por 4 pessoas pela madrugada. Vou orar por A, B, C e D. E vou levantar essa semana, todo dia às 3 horas. E vou orar por essas pessoas. Senhor, salva. Ou se é novo convertido, Senhor, firma. Senhor, não deixa que o inimigo tire a semente que foi semeada. Senhor, intervém nessa vida. Você está servindo a Deus e está servindo ao próximo. Você pode servir alguém que você olha e diz: eu estou sentindo a falta desse irmão. Já tem 1, 2, 3, 4 cultos. Você não vai ficar aí: eu quero ver quando é que o pastor vai olhar. Pelo amor de Deus, se você está sentindo a falta, você pode pegar e ir na casa dele, fazer uma visita, fazer uma oração. Eu vou te chamar a atenção para 3 coisas, se você puder escrever, porque essa atenção eu acho que é importante. São 3 atenções aqui que eu vou te chamar. Atenção, essa é a primeira. Se você puder, escreve aí, porque isso é importante. Vou falar com calma para você escrever. E aprende isso, porque isso é importante. Olha, a primeira atenção: você não julga a força de um exército pela quantidade de soldados que se sentam a comerem no refeitório. Vou repetir: você não julga a força de um exército pela quantidade de soldados que se sentam para comerem num refeitório, mas sim por aqueles que agem na linha de frente de batalha. Vou repetir: mas sim por aqueles que agem na linha de frente de batalha. A força de um exército não é pela quantidade que vai para o refeitório comer. É por aqueles que vão pegar o rifle e vão para a trincheira, que vão para a frente de batalha. A força da igreja não é a gente ficar em cultos aqui comendo o pão do céu. Oh, maravilha, oh, aleluia, oh, glória a Deus. Esse é o novo louvor que nós temos, aleluia. Olha como ele prega bem, nossa, olha como é que ele está usado. Olha, ele está usado, olha que maravilha. Agora é mistério, meu Deus. A força é quando a gente diz assim: não, eu vou lá fora. A gente precisa de fazer alguma coisa lá fora. Eu vou fazer uma visita, eu vou levar o evangelho, eu vou dar testemunho no meu emprego, eu vou trazer alguém que trabalha comigo para vir ouvir a palavra de Deus, eu vou falar de Jesus. A força é na linha da frente. Guarda isso, escreve isso aí, não esquece isso mais. Por isso eu quero parabenizar você, meu irmão, minha irmã, que quer fazer parte dessa verdade, deste projeto que a DEVEC tem como propósito para esse ano, o ano de servir. O ano de servir, o ano de não ficar apenas sentado numa cadeira, num ar-condicionado, e ainda olhando se o culto passar de 1 hora e pouca, meu Deus. Eu quero te mostrar um grande exemplo de uma pessoa que serviu, que não pregava. Não pregava, irmão. Não fazia cruzada. Não orava pelos enfermos e os enfermos eram curados. Mas é um exemplo no ano de servir. Nossa, é um exemplo de crente nessa visão que nós estamos. Ano de servir. Eu vou te mostrar 6 qualidades aqui rapidinho. Eu pensei que a gente ia o tempo, mas vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 36 ao 43. Você já ouviu falar de uma irmã chamada Dorcas? Que mulher, cara! Meu Deus!
Que mulher diferenciada, que mulher maravilhosa, que mulher cheia de Deus, que mulher, que qualidade dessa mulher para servir. Atos capítulo 9, vamos ler, irmãos, do versículo 36 ao 43, vamos lá. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Tabita é em hebraico, Dorcas é em grego. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela adoeceu, morreu. E tendo-a levado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair, porque Deus não responde a choro, lembra? Nem bico, nem desespero. Lembra? Aprenda isso. Pedro não disse, isso, grite mais, fica aqui comigo, chore. Deus não respondeu isso. Ele disse, por favor, saia todo mundo, saia. Então, irmão querido, minha irmã querida, não faça bico. Ore. E Pedro, fazendo-as sair todas, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isso notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Agora vamos mostrar 6 qualidades dessa mulher aqui. Presta atenção. Primeiro, bota aí o versículo 36. Olha a identidade dela. Ela era o quê? O quê? Discípula. Olha como ela é conhecida. Ela era uma discípula. Havia a identidade de Jesus nela. Havia raízes de Jesus nela. Ela era discípula de Jesus. Era seguidora de Jesus. As pessoas olhavam para ela e viam Jesus. Não é lindo? Não é melhor ver Jesus do que ver o corpo sarado? Não é melhor ver Jesus do que ver nossas pinturas? Olhavam, eu estou aqui conjecturando. Olha como é importante a pessoa olhar e ver tua identidade interna. Ela era uma discípula. Havia uma identidade, havia uma semelhança. Jesus era notado na vida dela. Isso é uma qualidade. Vou te mostrar outra. Cheia de boas obras. Olha isso aqui. Esta estava o quê? Cheia do quê? Boas obras. Jesus recomendou para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Está lá em Mateus capítulo 5. Era uma mulher cheia de boas obras. Era uma mulher digna, cheia de boas obras. Certamente não era encrenqueira, fofoqueira, mexeriqueira. Era cheia de boas obras. Tinha uma vida ilibada. A vida dela glorificava a Deus. Não era um pavio que fumega, que não tem luz, que não tem nada para brilhar, que tudo que tem é coisas externas, não tem vida, não tem sabor, não tem Cristo. É uma coisa vazia, não. A luz dela brilhava e os homens viam.
E as pessoas dizem: essa mulher é cheia de boas obras. Vou te mostrar outra qualidade dela. Era liberal e bondosa. Olha o que é que diz: cheia de boas obras, e esmolas que fazia. Era liberal, ela dava esmolas, ela ajudava os necessitados com os recursos que ela tinha. Não era usuraia, não era mesquinha, não pensava só em si, não queria só para ela. Vou te mostrar outra qualidade. Capitaneava uma obra social tremenda. Vou te mostrar. Ela era líder de uma obra social, porque pense bem. Você está pensando que a mulher naqueles tempos tinha o que você tem hoje, minha irmã? Direito a INSS, aposentadoria, se o marido morrer, você fica com a aposentadoria dele. Direito a médico, aí não tinha direito de nada. Mas ela capitaneou uma obra social. Olha o que foi que ela fez. Ela reuniu as mulheres viúvas de Jope. Versículo 36. 39, aliás. 39. Olha só. E levantando-se, Pedro foi com eles. Quando chegou, levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando o quê? As túnicas e vestes que Dorca fazia quando estava com elas. Certamente ela buscou sustento para aquelas mulheres, usando o seu talento de costureira. Pensa nisso, rapaz. A gente tem que saber ler entre as entrelinhas. Numa sociedade extremamente machista, extremamente fechada para mulheres, Dorca descobre um caminho. E ela agrega as viúvas de Jope com ela e diz: nós vamos fazer túnica, vamos fazer roupa, ninguém vai passar fome aqui. Olha que obra social que essa mulher promovia. Outra coisa, olha o que diz o versículo 39, era amada. Existe uma diferença entre você liderar e ser amado. Ela liderava e era amada. Olha o que é que acontece. E todas as viúvas a rodearam, chorando e mostrando a túnica. Havia sentimento de uma perda, para elas uma perda irreparável. E por fim, ela possuía uma experiência, um testemunho que despertou toda a cidade, porque não é fácil. Ela foi qualificada como morta mesmo. Ela morreu de verdade. E ela tinha um testemunho de alguém que foi à morte e voltou dentre os mortos. E esse testemunho despertou toda a cidade. Olha o que aqui diz. O versículo de número do 40 ao 42. Vamos ler. Mas Pedro, fazendo-as sair, toda pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isso que notório por toda a Jope. E o que aconteceu disso? Que foi? Muitos creram no Senhor. Que mulher extraordinária. Pregava para a multidão, pastor, não. Orava pelos enfermos, pastor, não. Dirigia um círculo de oração, pastor, não. Mas tinha como base servir ao próximo. O ano de servir. Quantos dizem amém? Tinha como base servir ao próximo. Servir é uma tarefa que requer inteligência, irmão. Modo de falar, modo de abordar, modo de conduzir. Requer, a gente precisa de pedir a Deus inteligência. A gente precisa de pedir a Deus para a gente saber encontrar
identificar e usar o talento que Deus nos deu. Você tem um talento, eu não estou falando isso para encher ninguém aqui, mas não falo mesmo. Eu estou falando porque eu creio no que eu estou dizendo. Cada um de vocês tem um talento. Agora a gente tem que identificar, encontrá-lo, identificar e saber usar. Não tem ninguém aqui inútil, não tem ninguém aqui que não tenha valor, não tem ninguém aqui que Deus esteja dispensando, não tem ninguém aqui que é melhor do que o outro. Todos nós estamos diante de Deus e Ele deu um talento a nós. Ele nos deu um talento. Agora a gente tem que saber usá-lo. Olha o que aqui diz Mateus capítulo 25, versículo 14 e 13. 25 de Mateus 14. Porque isto é também que, como um homem que partindo para fora da terra chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. Ele te deu um talento, segundo a sua capacidade. Você tem um talento. Agora você tem que perguntar a Deus. Eu preciso de identificar. E eu preciso de usar o meu talento. Deus vai te usar de uma maneira que não vai me usar, não vai usar outro irmão aqui. Qual é o seu talento nesse ano de servir? Vasculhe isso, procure isso. Acenda uma lanterna na sua consciência e procure na sua alma, no seu interior. Onde está? Deus me entregou um talento. Deus não me chamou para ser inútil. Ele tem um propósito com cada vida. E se eu estou na casa de Deus e faço parte da árvore, da raiz de Davi, eu tenho uma obra para realizar, porque meu Deus é um Deus de planos. Qual é o talento? A pessoa que tem sabedoria sabe como e quando agir. Existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa. Atenção, anota aí agora novamente. Nada se torna real antes de se tornar objetivo. Guarde isso. Vou repetir. Nada se torna real antes de se tornar objetivo. Anote isso. Não adianta a gente querer muito. Eu quero muito que o meu departamento cresça. Mas você tem que lutar para isso, meu filho. Nada se torna real antes de se tornar objetivo. Eu quero muito conquistar. Não adianta, querer é uma coisa. Só se torna real se você lutar, se aquilo se tornar objetivo. Eu quero ter uma casa. Você faz uma poupança para comprar uma casa? Eu quero ter um carro. Você é daquele que ganha R$1.000 e gasta 999? Eu quero quando envelhecer uma casa em frente à praia. Tu quer em frente à praia? E tu está fazendo o quê? Passando o cartão para lá e para cá, para lá e para cá. Nada se torna real antes de se tornar objetivo. Não adianta a gente querer muito falar muito de uma coisa, prolongar muito, desejar muito, querer muito, mas se a gente não agir, não vai, irmão. Então se você, esse ano é o ano de servir, aleluia, o pastor Silas dá uma mensagem aqui, você, aleluia, glória a Deus, o ano de servir. Aí você sai, não se envolve com nada, não diz nada, não fala nada, não espera nada, não quer nada com nada. Não adianta.
não se torna objetivo, não adianta. Então não se torna real, torna-se apenas uma falácia, uma palavra, aquilo não tem objetividade. Eclesiastes 11, versículo 4 a 6, vamos ler. Quem observa o vento nunca semeará. O que olha para as nuvens nunca cegará. Se a gente ficar olhando, não dá, não posso, hoje não está um dia legal, hoje está muito quente, com esse calor eu vou ter uma desidratação. Olha o mosquito da dengue, olha o mosquito da dengue está, opa, eu vi ele passar aqui. Zzz. Assim como tua mão não sabe qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se é esta, se é aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Então não adianta você falar, eu quero, mas cadê? Onde é que você estava domingo à tarde, filho? Onde é que você vai estar domingo agora? Qual o plano para domingo agora? Já planejou? Já planejou? Já fez seu plano para domingo agora? Eu acredito que hoje terça, tu já fez teu plano para domingo. Não? Qual é o teu plano? Então a gente fala, eu ando de servir, eu quero. Mas querido, olha, guarda essa palavra aí, atenção. Nada se torna real antes de se tornar objetivo. Então todos nós estamos diante desse objetivo, estamos diante desse desafio, de servir, então a gente tem que ser objetivo. Vamos pedir a Deus para saber usar o tempo de maneira adequada e saber o modo como o Espírito Santo pretende nos usar, nos impulsionar a fazer aquilo que está determinado por Deus. Agora é claro, preste bem atenção, que cada um de nós precisamos sempre ter o bom senso, clareza, juízo e ter tino. Não é? Porque tem muita gente que diz assim, olha, eu fiquei tocado pela palavra que o pastor falou na Santa Ceia, esse ano eu vou fazer isso. Nunca prometa uma coisa que está além das suas posses. Jesus ensina, para você não prometer uma coisa que está além das suas posses, você tem que saber calcular o que você pode fazer. Olha a lição que ele nos dá. Lucas 14, 28 a 30. Vamos ler. Olha o que é que ele diz. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? É uma pergunta. Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, começou, e não a podendo acabar, todos os que a virem começam a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pode acabar. Então a gente tem que planejar, a gente tem que olhar os nossos recursos para fazer. Outra coisa que a gente não pode esquecer, olhar o recurso, que recurso eu tenho para fazer isso aqui? É as circunstâncias, porque as circunstâncias mudam. As circunstâncias mudam. As coisas mudam. E a gente tem que ter cuidado e saber viver as mudanças que a vida nos traz. Olha Eclesiastes 3, o versículo 4, o que é que diz? Eclesiastes 3 e 4. Tempo de chorar e tempo de rir. Muda, as coisas mudam. Tem um tempo de chorar e tem um tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar, de se alegrar. Nós passamos. Eu sei que muitos de vocês aqui sabem, tem um tempo de perda, um tempo de choro,
um tempo de alegria. E a gente nunca pode excluir dos nossos planos as circunstâncias. A nossa vida não é o conto de Cinderela. E viveram felizes para sempre. Isso é coisa para criança. E o príncipe beijou a princesa. E viveram felizes para sempre. Isso não existe. Há um tempo de rir, diz a palavra, e um tempo de choro. Há circunstâncias da vida que não adianta. Jesus enfrentou, lembra? Jesus multiplicando o pão e dando comida para mais de 8 mil pessoas, calculando por baixo. O povo, esse é o rei, é esse é o rei, esse é o rei vindo de Deus. Aí depois você encontra uma multidão em Jerusalém dizendo: salta Barrabás, crucifica, crucifica, crucifica. As circunstâncias mudam. O que é que acontece, pastor? A gente precisa ter foco, irmão. Tenha foco nesse ano. Senhor, eu quero servir. Vai vir lutas, vai vir mudanças, vai vir circunstâncias. Pode ser que os teus recursos, mas crie foco. Senhor, eu vou me levantar para cumprir esse propósito. Eu vou servir. Provérbios 24:10. 24:10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Guarda isso. Um outro versículo para você que vai dizer: Deus, eu quero foco nisso aqui. Eu não vou ouvir essa palavra e sair. Não, Deus, dá-me foco, eu quero servir. 1 Coríntios 15:58. 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, o vosso serviço, não é vão no Senhor. E por último, eu vou passar aqui bem depressa, porque não dá. Vou passar bem depressa. O homem, atenção, anote aí. Anote isso para a gente. É a última aqui. Atenção. O homem ou a mulher que vive no reino de Deus como um ioiô. Você sabe o que é ioiô? Quem sabe aqui o que é ioiô? É um negocinho que a gente brinca, que a gente joga assim, ó. Ele vai lá e volta. Já viram isso? Como é o nome disso aqui? É ioiô mesmo? É? Você joga e volta. O homem ou a mulher que vive no reino de Deus como um ioiô não pode e não tem condições de agradar ao Senhor. Não tem. Uma pessoa que você encontra no domingo cheia de vontade de servir a Deus e que na segunda quer se desviar, não pode. Uma pessoa que no domingo de manhã, ele chega e entra na igreja cheio de fé, mas que no domingo à noite ele não tem mais nenhuma. Como é que essa pessoa? Uma pessoa que hoje está no céu, irmão. Tive uma visão, vi um anjo, falei em mistério quando saí, orei, tomei a mão, eu e a minha esposa fizemos uma oração, foi poder, entrei na igreja, aleluia, senti nossa, olha, glória a Deus, olha, aleluia, olha, eu estou sentindo, parece que tem um fogo aqui perto de mim. Aí quando for amanhã, ele está no inferno, completamente alienado, não quer mais nada, não sente mais nada. Uma pessoa dessa maneira não tem como servir a Deus. Não tem como servir. Olha o que é que Tiago diz. Tiago, capítulo 1, versículos 5 a 7.
Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de uma parte à outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. A pessoa inconstante, é isso que Tiago está dizendo. Uma pessoa inconstante, não pense tal pessoa que receberá do Senhor coisa alguma, não recebe. É bíblico. Então, irmão, se vivermos assim, não temos como servir a Deus. Não dá. Eu vou parar aqui, nesse ponto, mas rogo a Deus que sua vida seja despertada, viu? Rogo a Deus que você crie foco, e rogo a Deus que você tenha uma postura de firmeza, do saber o que você quer fazer. Amém, meu irmão? Então, a palavra é essa. A pessoa que tem sabedoria sabe como e quando agir. Existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa. Que Deus te abençoe.